Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. E esse episódio especial, por quê? Bicampeonato mundial de Felipe Toledo, 5º título masculino do Brasil, seguido na WSL, isso mesmo, o 7º dos últimos 9. Brasil dando show. Já no feminino, a galera do Avaí não deve estar muito feliz, né? Carissa Moore mais uma vez chegou lá no WSL Finals como líder do ranking, mas pelo segundo ano seguinte perdeu o título. Já deveria ter 7 no currículo, mas continua com apenas 5. E para falar desse evento, vou colocá-los aqui na tela. Eduardo Chalita e Pedro Robalinho. Tudo bem, Chalita? Tudo bem, graças a Deus. Fim de especulações, né? Graças a Deus o ano acabou. Filipinho realmente demonstrou que era o favorito, acabou com todas as, né, com as expectativas dos outros e foi o campeão, realmente demonstrou favoritismo, conseguiu concluir o ano, né, 2 anos seguidos. Foi muito legal, só não foi tão legal como você falou. E a gente vai desenvolver o assunto sobre a Carissa Moore, né? Boa, e o Robalinho, que está no caminho de casa, acompanhou mais uma vez lá da praia, lá das Pedras de Trestles, o WSL Finals. Robalinho vai contar tudo o que viu. Tudo bem, Robalinho? Isso aí, tudo bem? Volto aqui com vocês de novo na nossa resenha, nosso bate-papo. Estou no caminho de casa, doido para ir para casa, muita saudade de Maui, da minha família, e foi isso, experiência sensacional. Mais um ano, né? O 3º ano que eu vou nas finals ali, a observar de perto, né? Tentar aprender o máximo que eu posso ali com os acontecimentos. E foi muito bacana, cara. Muita coisa das internas aí para trazer para a galera. Boa, então vamos começar, cara. Por favor, como é que foi toda aquela energia? Torcida brasileira lá, torcida norte-americana também, em grandíssimo número, mas logo foi embora. Sei que o Chalita gostou muito daquele barco lá atrás, né, com aquela bandeira do Color não, do Griffin. Mas quero saber pra gente. Vamos falar. Mas conta aí pra gente, Robalinho, como é que tava aquela energia lá na praia? Isso aí, cara, muito legal, uma atmosfera especial. Ali realmente o pessoal de São Clemente estava ali, uma torcida muito organizada para o briefing, muita coisa acontecendo, várias faixas em tudo que é lugar, faixas nos viadutos, vários cartazes, camisas sendo distribuídas. Eles fizeram um evento também de pré-lançamento de uma sessão de vídeo do briefing e também distribuíram um monte de camisas. Então, uma força muito grande pro cara. Foi bonito de ver como a galera local estava dando suporte pro briefing, né? Acabou que na hora H ele não conseguiu superar o Ethan, né? É o que eu achava que ele ia arriscar mais aéreos. Acabou que ele não conseguiu encaixar o surf dele nas sessões ideais para fazer os aéreos. E na briga do surf de borda não deu, né, cara? Contra o Ethan, eu acho que o Griffin tinha que ter arriscado os aéreos. A gente até citou aqui que no programa anterior que ele poderia ser um cara assim favorecido pelo critério de julgamento, está realmente explicitamente valorizando os grandes aéreos, mas ele não conseguiu aplicar e aí pagou o preço de já perder na sua estreia. Foi uma decepção geral na praia, dava para ver que tinha uma galera. Assim, foi uma pena, porque a gente perdeu aquele confronto de torcidas ali, né? Confronto no bom sentido, sem violência, claro, mas ia ser muito legal, porque a torcida do Filipinho estava bem barulhenta, mó barato, muito bem organizada também. Mas ia ser legal se a final tivesse sido o Griffin e o Felipe nesse sentido, de ter um calor maior na praia. Então, assim, deu uma esvaziada ali quando o Griffin perdeu para o Ethan, e acabou que aí virou a praia, virou o Brasil. Em cima da hora ali, todo mundo, a maior parte era de brasileiros, como a gente já viu até nos anos anteriores. Realmente, o brasileirada, uma energia muito positiva, muito bacana, muito barulho, muita torcida. E foi muito legal de ver, cara. Foi uma atmosfera muito boa das finais. Ô, Chalita, o Robalinho já começou a falar ali na questão dos aéreos, né? Tão comentados antes do evento. O Griffin deixou a desejar e o Filipinho acabou participando ali das baterias decisivas. E, cara, eu pensava, é o momento do Filipinho se consagrar assim, mas com uma distância muito acima, né? Porque o Ethan a gente não ia ver aéreo dele, ou se a gente visse não seria nada especial. E o Filipinho não, poderia fazer o que todo mundo queria ver, na verdade, né? E até chegou a fazer, né? Conseguiu dar um aéreo muito bom ali, numa onda de 2 manobras, e venceu de 2-0 para não ter, assim, dúvida, né? O campeonato teve 3 notas 9.
né? Uma delas foi do Filipinho e outra do Ethan Ewing. A do Filipinho foi aquela que ele teve uma manobra aérea, né? E ele demonstrou que ele arriscou muito mais, né? É um surfista mais versátil. Eu acho até que o Ethan Ewing, na puxada, ele tira mais água que o Filipinho, mas isso não quer dizer que ele arrisca mais. Eu acho que o Filipinho, ele bota um pouco mais de risco nas suas manobras e ele arriscou muito mais umas manobras mais difíceis, como foram os aéreos dele. Então, se tem que dar o título para algum surfista, surfistas que surfam parecidos, né, os dois regulars, que são muito bons para a direita, eu acho que tem que ser para o surfista mais versátil, o surfista que é o atual campeão mundial, e ele chegou lá com favoritismo. Então, o Filipinho foi campeão muito merecido. A gente já tinha até falado aqui que antes de Tahiti mesmo, o Filipinho, para mim, já era o campeão mundial, antes de chegar no Tahiti. Tá? Eu achei que no Tahiti o Ethan já não passaria ele, aí ele se machucou, né? Era o único que poderia passar ele, era o Ethan, aí ele se machucou, não correu, o Griffin Colapinto não passaria ele no Tahiti, teria que ser campeão, não sei, alguma coisa assim, acho que nem tinha chance. Então, para mim, no Tahiti ele já era considerado, para mim, ele era campeão mundial. Como tem a história do Finals, ele chegou no Finals em primeiro lugar, e, cara, graças a Deus ele confirmou o que a gente esperava, né? Todo mundo queria, que é o seu favoritismo e o seu posto de melhor, não só campeão mundial, mas de melhor surfista do mundo na atualidade. O Romarinho, e o Filipinho realmente mostrou, né, cara, que é o melhor surfista, não só na questão do repertório, porque ele mandou o melhor aéreo do evento, e a gente sabe que ele poderia fazer aquilo, mas também se adaptou às condições, né? Mostrou que conhece aquela praia ali e que também, dependendo das condições do mar, ele vai saber dançar conforme a música. Exatamente, cara, boa observação. E ali é aquele velho jargão, né? Barba, cabelo e bigode. Ele realmente sobrou nos treinamentos, deu para ver assim a capacidade que ele estava de gerar movimentos super radicais, tanto de backside quanto de frontside. Testou várias pranchas, acabou competindo com a mesma prancha de Jeffers Bay, isso é uma informação interessante. Triquilha PU, né? Tá aí falando, já estou há 3 anos falando que eu queria ver isso acontecer, e estou feliz de ver que o resultado final aí foi muito positivo para o Felipe, escolhendo uma prancha que faz o surf dele bater mais de frente, com menos risco dele acabar cometendo algum erro. Ou seja, ele ganhou mais margem quando ele escolheu esse equipamento, né? Uma prancha que realmente está com muito drive, está com muita velocidade, uma prancha que quando bate de lado nas manobras, né, de rotação, o que quer que seja, a prancha não atrapalha ele, joga mais água. E eu acho que para bater de frente com os outros atletas que também estavam surfando de PU e triquilha, acho que foi legal. Você deu uma facilidade para o julgamento na questão da comparação. E aí ficou claro que o Felipe escolheu o equipamento certo, tomou as atitudes certas dentro d'água, confiou no seu surf, não ficou simplesmente esperando a série, usou uma estratégia diferente na primeira bateria comparando com a segunda bateria. Achei que como competidor também, até já fiz esse elogio um tempo atrás em outro evento, em outros eventos até, a maturidade dele está incrível. Você vê que na segunda bateria, se a galera for perceber nos detalhes, eu não sei o quanto a transmissão conseguiu mostrar isso, mas o Felipe segurou o Ethan lá dentro do pico da direita, muito dentro do pico mesmo. E nenhum atleta estava praticamente pegando esquerda, até infelizmente, né? Pela falta de ter um goof, eu acredito que ninguém quis arriscar fazer manobras de backside para disputar com o pessoal, né, com os outros atletas que estavam de frontside. Então, assim, essa questão de todo mundo ser régula no masculino fez com que todo mundo acabasse optando pelas direitas, né? Poucas esquerdas foram surfadas durante o dia inteiro, né? Eu me lembro do João surfar uma esquerda que ele somou, me lembro, se não me engano, o Felipe surfou 1 ou 2 esquerdas no máximo, mas assim, praticamente todo mundo foi para a direita. E nessa segunda bateria, eu gostei muito de ver o Felipe segurando o Ethan, até na hora eu fiquei pensando, caramba, eu tô passando altas ondas.
mas isso favoreceu muito o Felipe. Várias séries que passaram poderiam favorecer o Ethan, mesmo que o Felipe viesse numa onda e o Ethan na de trás, isso poderia ter dado um pouquinho mais de chance do Ethan disputar essa bateria com o Felipe. E eles deixando passar essas, porque o que eu acho? Eu acho que o Felipe poderia pegar, como até aconteceu, ondas menores e fazer scores bem altos, enquanto o Ethan realmente precisava pegar as da série. O Ethan precisava de uma combinação, ele precisava de pegar duas ondas grandes da série e o Felipe pegar ondas menores e ainda assim errar. Ou seja, estava muito difícil para o Ethan conseguir bater o Felipe. O favoritismo dele em Trashers nesse formato é absurdo, e se continuar sendo, né, a gente sabe que essa informação é precisa. A Rip Cool e a WSL tinham um contrato de 3 anos, então esse aí foi o terceiro ano, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, mas se continuar em Trashers, cara, acho muito difícil alguém tirar o trono do Felipe, né? Sentir falta de algum goofy como o Iago, o Medina e o Ítalo, porque realmente muitas esquerdas de altas ondas passando, e desculpa aí o barulhinho de aeroporto aqui. Então, assim, fez falta de ver ali tinha muito potencial para aéreo nas esquerdas, e eu vi que a galera regular não quis arriscar os backside ali, mas tenho certeza que se tivessem atletas de frontside ali, eles teriam arriscado. Imagina um Medina ali, ia causar pra caramba nessa etapa, né? Um Ítalo, um cara muito especialista ali, um Iago, né? Esses atletas que a gente sabe que são capazes de fazer manobras gigantescas e conseguir 9, às vezes uma manobra só. Então, assim, o Felipe sobrou, né? Dos treinos até a grande final, ele venceu as duas como ele prometeu que ia vencer, e fez a diferença. Apesar do Ita ter surfado de forma esplêndida, ter impressionado, mas não quis arriscar, não botou o repertório de aéreos para jogo, não tentou. Ele tentou um aéreo no campeonato inteiro, numa hora que ele estava tentando trocar uma nota, não completou, deu para ver que fica sem jeito, não é muito a dele. Ele já estava bem na bateria, né? Já estava quase com a bateria na mão, né? Ele só tentou aéreo, depois achei que ele mandou mal, porque só tentou aéreo depois que ele já estava super confortável na bateria. Exato. E lá no final da onda também, uma onda que ele já tinha arrebentado, ele tentou um aéreo, porque fora isso eles não queriam arriscar, nem Griffin, nem Colapinto. Não, nem o Griffin, nem o Ethan. Nem o Griffin, cara, desculpa, Robalinho. O Ethan, cara, eu fiquei pensando o seguinte, quando ele encarou o João, né? O João venceu do Jack Robinson, a gente vai falar sobre ele, lógico. Mas na primeira bateria do Ethan contra o João, cara, o comentário foi geral na galera. Que surf lindo, cara. Que coisa impressionante isso. Mas aí passou do Griffin, cara, que surf bonito. Surf maneiro. Porra, na borda, limpo e tal, fluido. Aí foi pro Filipinho, o cara já comecei a olhar assim, caramba, ele vai fazer aquela manobra, pá, invertendo a rabeta. Aí ele vai fazer aquilo agora. Caramba, sacou? Começou a falar, pô, é lindo mesmo, mas... Porra, tá mais do mesmo, tá mais do mesmo, tá mais do mesmo. Como é que você viu isso, Chalito? Cara, eu vi o seguinte, eu acho que ele variou só 3 manobras. Ele fez variações das únicas 3 manobras que ele faz. Aquele arco bem grande, ou um arco, ou uma puxada que ele inverte total, a rabeta meio que fica de frente para a praia, ou uma batida que ele joga meio que com layback, joga a rabeta para fora do lip, assim. Para mim, ele fez a mesma manobra, mas ele variou como ele entrou e como ele saiu dessas manobras. Já o Filipinho, cara, você nunca sabe o que ele vai fazer, na verdade, né? Para mim, essa é uma das diferenças que fazem com que o Filipinho seja superior, cara. Exatamente. Acho que a velocidade da rasgada do Felipe também se mostrou maior do que a velocidade das rasgadas do Ethan e do João também, principalmente do Jack. Achei o Jack com as rasgadas mais fracas do dia. Ele até tentou aéreos, tentou buscar sessões críticas e fazer um surf radical para tentar passar pelo Joãozinho, mas a capacidade de manobras na borda do João superaram bastante o Jack nessa primeira bateria do dia. O João com muita raça, muita determinação. Depois, na troca de nota, o João já veio forçando mais, usou também um pouco mais das manobras de layback. Eu achei muito legal o repertório do João crescendo, mas também é outro atleta que
teve dificuldade de fazer manobras aéreas e para almejar título mundial em Trestles, isso aí é histórico, né? Tirando o ano passado que o Felipe praticamente não precisou de manobras aéreas, porque o mar estava também menor e mais escorrida a onda. Ficou claro que é fundamental o atleta buscar manobras acima do lip, tanto rabetadas quanto os aéreos, para conseguir o título, né? Conseguir avançar qualquer bateria que seja. Mas, né, de novo dizendo, um grande ano do João, um grande atleta, mostrou que veio de uma recuperação incrível, né? Mas eu sempre falo que ele é o maior representante do corte, que o corte realmente não define quem você é, né? Ainda mais ele que foi tão injustiçado naquele corte, e ele se recupera e termina como o quarto melhor do ano. É uma coisa gigantesca para um atleta como ele, está de parabéns. O Jack também foi um ano que ele se machucou, venceu 2 etapas incríveis de tubo. Se essa final fosse em locais de tubo, ou na Indonésia, ou de novo em Chopo, ou alguma coisa do tipo, a gente ia ter um atleta ali, com certeza, com muito mais chance de vencer o título mundial. Então, assim, como eu falei, se a gente continuar com essa final em Trestles, que eu acho que, sinceramente, adoro a atmosfera de lá, gosto da onda, é um lugar bacana para realizar em termos de janela, mas não define o surfista mais casca grossa, define o cara com mais habilidade. E no momento o Felipe é o mais rápido, é o que tem o melhor repertório, é o que está mostrando maior capacidade de controle das situações em bateria também, né? Não é só a técnica, também é a capacidade competitiva do atleta. O Felipe está num nível altíssimo, mentalmente, você vê no semblante dele, está um semblante de campeão, está muito bem treinado fisicamente, está muito bem, o time dele é muito forte, né? Eu tive lá um bom momento conversando com o Ricardinho de manhã, sentei lá, fiquei lá de torcedor e bati maior papo com o Ricardinho de manhã, né? Falamos sobre a preparação, falamos sobre as pranchas e pude aprender bastante ali sobre como eles estão trabalhando e como o Felipe chegou nesse nível e como se preparou para essa etapa. Então, assim, estava tudo muito encaixado, a chance de tirar o título do Felipe ali em Trestles era mínima, então, assim, ele foi lá e confirmou o seu favoritismo e a sua capacidade como profissional. Ô, Xalita, o João competiu com o Jack, eles abriram a categoria masculina do evento. O Jack, o Robalin já falou, né? Ele tentou aquelas manobras, sei lá, diferentes, fazer alguma coisa diferente na primeira sessão, era um dos pontos que a WSL colocou ali nos critérios, mas o João com aquela onda acima de 8 pontos ali, aqueles 2 laybacks principalmente, né? Tipo, foram impactantes. Ele passou, mas contra o Ethan ele acabou sendo uma presa até, de certa forma, fácil, né? Cara, o Jack Robinson, para mim, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Jack Robinson, tá, cara? Eu gosto muito do surf dele. Mas ele não podia estar nessa Finals, tá? Para mim, o grande injustiçado desse Finals foi o Medina, que se não fosse o corte, o descarte, ele estaria... Se não fosse o descarte sendo obrigatório na primeira parte do ano, o Medina estaria dentro do campeonato, ou se não fosse aquela polêmica bateria contra o Ethan no Surf Ranch, ou se não fosse essa final em Chopo, que eu achei que o Medina não perdeu para o Jack Robinson na final em Chopo. Então, para mim, o Medina foi o grande injustiçado, mas entrou o Jack, tá? O Jack Robinson, o máximo que ele fez nessa final foi um 6, ele fez um 6 e um 5 alto, quer dizer, ele não surfou melhor do que um 6, né? Numa hora boa do mar, cara, eu acho que aquela hora o mar estava bem certinho, e, cara, foi uma pena, porque o Chianca também, atropelou, né, cara? O Chianca tirou um 8,33, fez 2 manobras incríveis nessa primeira bateria, cara, depois ele tirou um 7, para mim, cara, ele arrebentou, eu gostei muito de ver o João, eu tava empolgado, até que ele fez aquela bateria com o Ethan, e o Ethan tirou, se eu não me engano, o Ethan tirou um 9 na bateria com o João. E, cara, realmente o Ethan foi superior ao João e tirou ele do campeonato. Mas eu tenho que parabenizar, sim, o João. Cara, veio de um ano horrível ano passado, né? O moleque ficou super abalado quando foi cortado, né? Cara, foi um dos destaques do ano e foi cortado no meio do ano. Voltou com a cabeça erguida e
ficou presente nas finais e conseguiu manter o seu quarto lugar, porque nas finais você tem que correr uma bateria para você manter, né, o seu ranking, né? Então ele conseguiu manter o quarto lugar, um ótimo resultado. E tá nas Olimpíadas. E tá nas Olimpíadas, né, cara? Então, tipo, parabéns mesmo pro João. Eu tava torcendo para ele pelo simples fato de que ele era uma outra figura, cara. A gente gosta de todos os surfistas do Brasil. A gente quer distribuir o nosso amor, né, cara? A gente sabe que o Filipinho tá na fase dele, tá na fase superior. O Filipinho, para mim, é o cara a ser copiado. Né? É uma era do Filipinho. É o surfista a ser copiado, surfando para a direita, principalmente. Não para a esquerda também, mas vamos concentrar na direita. Né? Todo mundo quis surfar como Tom Curry, todo mundo quis surfar como Kelly, como Joe Parkinson. Eu volto a repetir aqui, agora é a hora de todo mundo querer surfar igual o Filipinho. Ele marcou realmente uma era no surf mundial e é muito merecido realmente ele ter ganhado o título. Graças a Deus ele confirmou, né, nesse finals aí o título. Mas voltando ao Chianca, parabéns, muito parabéns mesmo a toda a equipe dele, a família, todo mundo envolvido. Torci muito para ele, cara. Eu queria que ele fosse assim a surpresa do nada e fosse assim, tipo, chegasse até a final e desse uma dura no Filipinho, né? Mas tudo bem, a gente já está satisfeito com um dos dois, eu estou super satisfeito e eu acho que vocês devem estar pensando da mesma forma, acho que muita gente vai concordar. Quem não concordar também escreve, se quiser, né, dar um palpite lá nos comentários, né, Carlinhos? Não, quarto lugar no ranking, né? Ele fez um post também falando que, pô, tá bem e tal, que foi um ano impressionante. E, cara, quarto melhor do mundo é muita coisa, né? A gente não pode. A gente não pode achar que só o campeão que merece ali festejar, não, cara. Quarto lugar do mundo, e principalmente esse ano que valia a vaga nas Olimpíadas, todo mundo com sangue nos olhos, e quem conseguiu, junto com o Filipinho, foi ele, né? Não, agora, Romarinho, esse ano, deixa eu só terminar, Carlinhos. Esse ano, cara, se você vê os 10 primeiros surfistas do ranking, cara, ele tá figurando ele em quarto lugar no ano que os 10 primeiros do ranking são surfistas incríveis, cara. Aí em sexto é o Medina, depois o Iago, John, Fioravante, Ryan Callinan. Quer dizer, cara, esse ano realmente foi um ano que, cara, os melhores, para mim, se só o Ítalo que não tá figurando aí, mas o Ítalo pertence a esse rol aí também. Ô, Robalinho, o Griffin, como é que você viu ele lá pela praia? Se ele ficou um pouco com a galera? Porque ele pareceu estar bem leve, não parece ter sofrido pressão nenhuma. E, na verdade, eu não sei se isso foi uma estratégia dele, se ele pessoalmente é assim também, psicologicamente. Ele escolheu atuar dessa forma, não colocar peso, ele não via assim no olhar dele, assim, ele completamente compenetrado, ele foi leve para a água, começou até com uma esquerda, né? Você estava falando de esquerdas, ele começou a bateria com uma esquerda, foi o primeiro a surfar, a esquerda acabou não rendendo muito também. O que a gente pode falar dele? Que depois ele perdeu, deixou todo mundo triste, assim, a maioria, imagino que a maioria na praia fosse ali da torcida norte-americana, deixou a galera triste, mas depois foi comemorado, junto com o Filipinho, a galera brasileira com camisa do Brasil. O cara, enfim, ele estava com a vibe boa, independente do resultado que ele fosse conquistar, né? Isso aí, cara, eu acho que o Griffin é um cara muito bacana, cara, é um cara legal, assim, no circuito, tive a chance de conviver um pouco com ele, é um cara extrovertido, brincalhão, gosta de surfar pra caramba, é um cara que tem prazer no que faz. E, de novo, do mesmo jeito que a gente está aqui falando que para o João foi legal ter ficado em quarto, né? A gente vê o Griffin também ali disputando o título mundial. Ano passado ele quase entrou para a final, não conseguiu fazer o top 5, né? Agora esse ano ele já conseguiu. É um atleta que todos nós sabemos o potencial dele, tem um repertório sensacional de surf. Não é um cara tão sharp, na minha opinião, falta drive no surf dele, a minha crítica é mais em cima disso. Mas o cara, ele é espetacular, mesmo assim, ele não está ainda no nível do Filipinho, mas ele está brigando por isso, está chegando lá. Acho que precisa de ajuste de prancha, precisa de ajuste de uma atitude mais focada na bateria, mas já conseguiu desbancar até o próprio Filipinho, como foi a vitória dele lá em Portugal, né? E lá ele estava super feliz, a gente até foi comemorar lá, eu fui com o Emai e com o Jake Marshall na época, a gente foi lá em Portugal na festinha dele, lá na comemoração. Foi muito bacana, foi o primeiro título dele, estava rolando essa vibe. Então, assim, é um cara que sabe ganhar e é um cara que sabe perder, pô. Perdeu para os brasileiros ali, né? Na verdade, perdeu para o Ita, mas
né? Assim, durante um ano ele ficou na disputa do título mundial, ele não conseguiu brigar com o Felipe, né? Então, assim, ele conseguiu reverter isso em coisas positivas, né? Você vê também as coisas que ele falou depois da piscina, né? Onde o julgamento foi muito questionado, né? Com toda razão, inclusive até nós questionamos muito aqui. Mas ele também falou algumas coisas assim, cara, no final somos todos seres humanos, somos todos pessoas, vamos ser amigos, vamos curtir a vida. Então acho que essa filosofia de vida dele é muito boa e ver o cara, apesar da derrota, apesar de todo o suporte que ele teve. Olha só, cara, você imagina você ser o herói da sua cidade, cara, o herói da sua região, isso aí, cara, todo mundo, você tinha que ver, eu falava com os atletas, né, eu encontrei o Cade Madison ali dando um treininho em T Street, encontrei o Brody Sale, os caras assim que são amigos dele, eles estavam contando com a vitória do Griffin, todo mundo torcendo por ele, até um cara que trabalha na Sharpie, o Taylor Clark, eu vi ele de camisa assim do Griffin, falei, ih, cara, tu vai perder teu emprego, aí você brinquei com ele, não, cara, this is my boy. Então assim, é muito amor que ele recebeu de todo mundo, entendeu? Muito carinho, muita torcida, e ele reverter isso e ver o lado positivo sempre, né? Você pô, perdeu, tudo bem, mas ele lutou, perdeu lutando, e fez um ano excelente também. Então ele comemorar no final e vestir a camisa do Brasil foi um ato muito simbólico e muito bacana, e eu espero que o nosso surf nunca perca isso, entendeu, cara? Eu tenho vários amigos que são coaches de outros atletas, o Grilo é um grande brother, um grande amigo meu, outros, o Kinga, todo mundo veio falar comigo na praia, a gente, né, o pessoal ainda sentindo muito o que aconteceu comigo lá em Mal, então esse é o espírito de amizade, o espírito de curtir o surf, e a competição é dentro d'água, o bicho tem que pegar mesmo, marcação tem que ser dura, não tem problema, mas fora do surf, fora da competição ali, tem que ter essa vibe boa aqui, o Griffin é um representante dessa vibe boa, sempre foi, entendeu? Eu queria só lembrar aqui que tem que valorizar mesmo quem não é o primeiro lugar, tem que valorizar o Ethan, que fez um ano incrível, foi lá e arrebentou. Quantas pessoas preferem o surf do Ethan? Tem alguns que preferem, eu vi gente falando isso, tem gente que prefere aquele surf, porque é muita pressão, é muita força, é um estilo muito polido, tem gente que dá muito valor ao estilo. Eu prefiro valorizar o risco. Eu acho que o estilo é muito importante também, mas eu prefiro valorizar o risco. E a gente tem que valorizar quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, quem ficou em quarto. Eu tenho o meu melhor resultado como coach, é um terceiro lugar no ranking final do WCT com a Silvana Lima. Eu tenho muito orgulho desse meu terceiro lugar, que a gente quase foi em segundo e a gente poderia ter até ganho. Foi a primeira brasileira a chegar até a última etapa com chance de ser campeã mundial. Né? Faltou a gente dar o sprint final que ficou devendo ali. Mas tem que ser valorizado e cada conquista na vida tem que ser tida como um passo importante para você chegar no seu destino final, que é a vitória. Thalita, a gente passando para o feminino, a Carissa participou das 3 decisões, né, dos 3 WSL Finals, dos 3 eventos, sempre ali na bateria decisiva. No primeiro ano ela foi campeã em cima da Tatiana, também com a Tatiana tendo a chance de ser campeã numa manobra que ela fez aquela temporada inteira, mas acabou errando na final, na decisão. E aí a Carissa venceu esse ano e agora nos 2 seguintes deixou o título escapar, agora em 2023 para a Caroline Marques. E a gente já falou aqui no programa se existe o WSL Finals, isso daí não tem como, a gente começa o ano já sabendo, pelo menos nesses últimos 3 anos a gente sabia, mas a gente acaba entrando naquela história do si, né? Porque nesse caso a história estaria totalmente diferente. A Stephanie teria apenas 7 títulos, apenas porque ela tem 8. Mas ela teria 7 títulos e a Carissa não só 5 como tem agora, ela teria 7 também. Então, assim, a história do surf mundial foi completamente mudada por causa dessa história do WSL Finals. Cara, complicado. Imagino que se fosse com um brasileiro, rapaz, isso daí ia dar muito, muito, muito o que falar. Eu volto a falar que eu gosto do campeonato, do Finals, é um campeonato muito legal, muita emoção envolvida. Eu acho que o local é maneiro para um final de campeonato, para uma etapa dessa, mas não concordo que esse campeonato defina o campeão do ano inteiro. Eu acho até que se fosse para definir, né, cara, dessa forma, que fosse naquele que a Tati quase ganhou da Carissa, né? A Carissa podia ter perdido só aquele e ter ganhado os outros 2, né? Mas não, ela ganhou da Tati e depois perdeu os outros 2. Eu achei uma coisa injusta,
Mas, nesse campeonato de agora, esse que a gente viu antes de ontem, cara, eu achei que não dava para ganhar da Caroline Marks, né, cara? A gente tinha até falado aqui, a gente tinha apontado ela como uma possível surpresa, uma surpresa agradável, e acho que por ela ser goofy, eu acho que o backside attack dela ia fazer a diferença para os surfs das regulares, né? Foi o que aconteceu, cara. Ela acertou, fez o surf dela direitinho, acertou as manobras, sabe? Ela, cara, quase. Eu não lembro dela ter caído, da Caroline Marks ter caído. Ela acertou todas as ondas dela, né? Fez manobras fortes e com isso superou a Carissa, que eu acho que está um pouco viciada em fazer puxada. Na minha opinião, a Carissa está viciada em passar a onda e puxar. Tudo bem que é maneiro fazer esses arcos, já valeram muito mais pontos na época do Joe Parkinson e tal. Assim, cara, foi ele que realmente começou a fazer com que isso valesse muitos pontos, né, cara? Eu acho, nessa fase moderna do surf. E eu acho que ela viciou nessa parada de dar essa puxada. E, cara, ela não é o Filipinho, ela não é o Ethan Ewing, cara. Eu acho que ela tem que... ela podia ser um pouco mais versátil, ela podia arriscar um pouco mais manobras mais fortes no lip, podia subir mais reto, podia tentar mais manobras de junção. Teve uma onda que ela deu 2 puxadas em vez de dar só a primeira e se concentrar numa boa finalizada, numa explosão na junção. Eu achei que a Carissa pecou aí, eu acho que o surf dela realmente não ganhava da Caroline Marks, entendeu? Então, dessa vez eu não achei tão injusto o resultado do campeonato. Eu achei que foi super justo, os juízes julgaram muito bem. Mas é aquela coisa, a irmã dela fez uma sugestão interessante, que é como se fosse no tênis, no caso. Esse campeonato, ele valeria também para o ranking, né? O surfista chega em primeiro no ranking lá e corre só os 8 primeiros, ou seja, os 6 primeiros correriam essa etapa, mas ela valeria também para o ranking, entendeu? Então, aí eu acho interessante. Mas, cara, do jeito que eu vou continuar batendo na mesma tecla. Eu acho injusto definir o campeão mundial no ano nessa etapa. Eu acho, então, para que tem um ano inteiro, né? Então, porra, vamos deixar para surfar depois, né? Eu vou me concentrar, surfar só no Finals, né, cara? Lógico que não dá, você tem que se classificar para o Finals, mas tudo bem. Mas é quase isso. Se você vai decidir o título em setembro, pô, você pega os melhores do mundo aí, deixa eles descansando e bota um campeonato só. Eu não acho isso certo, cara. Isso aí. Robalinho, até continuando na Carissa, que perdeu o título mais uma vez, eu vi as imagens que você fez dos treinos, tinha a onda dela, vi imagens também da equipe do Ru, vi mais uns 3, 4, 5, 6 vídeos dos treinos e fiquei com a impressão que o campeonato foi exatamente aquilo que eu estava vendo. Vi a Carissa fazendo a mesma coisa, que não me impressionou nos treinos, e vi a Caroline Marks completamente agressiva de backside. Você estava aí, eu queria saber o que você olhou e o que você acha disso tudo também. Exatamente, cara, acho que o que você está falando e somando com o que o Xaleta falou, tem tudo a ver. O que a gente viu ali? A gente viu uma Carissa tímida, uma Carissa traumatizada em relação ao ano passado. Ano passado, realmente, a Stephanie Gilmore veio atropelando desde lá da primeira bateria e só crescendo durante toda a etapa, em ondas que favoreciam, no caso, a própria Stephanie Gilmore, umas ondas mais ou menos assim, mais para ondas pequenas, que não é o forte da Carissa. Esse ano não tinha desculpa, a Carissa tinha totais condições de ganhar essa bateria, essas 2 baterias que ela precisava ganhar para garantir o título, né? Aconteceu o que a gente viu assim no free surf, como você falou, a Caroline Marks estava muito, muito, muito encaixada, cara. Ela estava realmente num timing muito perfeito com a onda, né? Eu me lembro assim de estar surfando com ela anos atrás em Honolulu Bay e encostar com ela assim e falar: caramba, vou te falar, cara, Caroline, vou te falar uma coisa agora, vou te fazer um elogio agora. Eu conheço ela, né? A gente troca sempre uma ideia assim quando a gente se encontra. Eu falei para ela: o surf que você faz de backside, o teu timing
é muito impressionante, porque eu frequento aqui Honolulu há muitos anos, e de backside é muito difícil você ver alguém surfando nesse nível, encaixando tão bem as manobras uma com as outras. Então, assim, o que aconteceu em Thrashers dessa vez, em Lowers, foi exatamente isso. Ela estava com um time muito preciso, ela olha para a onda o tempo todo por cima do ombro, medindo perfeitamente qual é a hora que ela vai subir para dar rasgada, qual a hora que ela vai subir para dar a manobra de fundo, a batida forte, qual a hora que ela vai subir para finalizar. Então ela não errou nada, ela foi precisa o campeonato inteiro e moeu suas adversárias, né, e chegou contra a Carissa e não perdoou. Conseguiu botar o surf dela com bastante pressão, finalizando nas partes críticas também, sem exagerar, porque você não viu ela usando uma rabetada, né, com tipo metade da prancha para fora. Você vai surfando bem estilo sólido Okilupo, né? Parece uma menina Okilupo surfando, né, com as manobras com bastante água, bastante pressão, mas eu acho que a assertividade de suas manobras é que definiram. E do lado da Carissa, mais ou menos como o Xarita falou, fez muita falta, né? Fez muita falta um layback de alta qualidade. Fez falta ela tentar pelo menos um aéreo de finalização. Acho que ela se preocupou demais em esperar ondas com formação boa, com mais tamanho, ao invés de pegar ondas menores. Porque já que a Caroline estava surfando um base lip muito sólido, o que ela poderia ter feito? E que eu acho que de repente faltou ali um trabalho da própria equipe dela de trabalhar isso na mente dela, falar, Carissa, você não precisa das melhores ondas, como o Filipinho, no repertório dele muito mais rico do que o repertório dos outros atletas, ele tinha que surfar, botar para jogo, tinha bastante onda entrando, entendeu? E aconteceu a Carissa esperando e contando demais com esses arcos longos, acabando se tornando uma surfista lenta, e acabou perdendo para a Caroline, que veio fazendo base lip muito sólido. Então, assim, ela poderia ter arriscado pegar ondas menores, fazer manobras com mais risco, e ela tem esse repertório. Então, assim, não acredito que foi um problema técnico. De novo, eu digo, acho que foi uma questão de um trauma que ela adquiriu do ano passado, e realmente ela fez isso em várias entrevistas. Aí você vê no rosto dela assim que ela está com um semblante preocupado, ela está com um semblante de quem está passando por uma situação desconfortável. Esse formato é nefasto, né? De novo aí, eu não sabia que a irmã dela tinha feito esse post, mas foi uma ideia que eu tive durante a etapa também. Eu falei, dois ajustes têm que ser feitos no circuito mundial. Se a WSL concluiu que fazer a final top 5, masculino e feminino, traz dinheiro, traz audiência, é bom para o business, beleza. Eu quero ver quando esse bom para o business vai ser bom para os atletas também ganharem mais dinheiro. Mas tanto o corte quanto esse WSL Finals, os dois têm que ser ajustados. Por exemplo, já que não vai ter como tirar o corte, se for o caso, que ele pelo menos aconteça na 7ª etapa ou algo assim, que o atleta que é rookie tenha mais tempo de adaptação e que ele possa ter mais chances de classificação. E também esse WSL Finals, ao invés dele ser os top 5, porque imagina se alguém ganha 8 etapas no ano, ou 10 etapas, o cara tem 100 mil pontos, ele vai disputar ainda uma etapa no final, fica sem noção isso, entendeu? Tem atleta ganhando 3, atleta ganhando... Mas imagina um ano que um atleta ganha 5, 6 etapas, uma coisa absurda assim, que quase nunca acontece. Imagina isso acontecendo e chega na final e o cara ainda tem que disputar com o 5º lugar que vai ter 10 vezes menos pontos que ele, sabe? Assim, uma coisa absurda. Então o que poderia ajustar é isso, ser um evento diferenciado com uma pontuação a mais, que daria chance, se o ranking tiver mais ou menos embolado, daria chance alguém que está vindo de trás superar quem está em primeiro. Aí ficaria mais justo. Então, seria uma forma, a gente tem que achar que pontuação seria essa. Não sei se ia ser 20 mil, o dobro de pontuação, fazer um super evento de 20 mil, e aí se um atleta chegar de 5º lugar e ficar em primeiro, e o outro fazer uma combinação diferente, ao invés de repente, ao invés de 5 atletas serem 6, e o primeiro pega 6º, o segundo pega o 5º, algo assim, e a gente fazer um campeonato também rápido, também de um dia, mas que a gente tenha mais peso justiça, maior na etapa. Um peso maior, tipo o dobro, uma coisa muito, um prime, um grand slam, o que quer que seja. 2 ajustes que eu acho que a gente vai melhorar muito o nosso esporte, já que, né, colocaram isso à força em cima da gente aí de colocar esse corte na 5ª etapa, em Margaret River e essa grande final.
né, que acaba que acontece, para mim, é uma injustiça. A Caroline mereceu ganhar esse evento, mas ela não merecia ser campeã mundial diante de uma Carissa que estava com muito mais pontos pela frente. Aí você pega lá o ranking da WSL, a primeira tem menos pontos que a segunda, que a terceira, enfim. É uma coisa confusa, esquisita, e que eu acho que não contribui, como você falou antes. Né? A Stephanie agora e a Carissa eram para estar as duas empatadas como as melhores surfistas da história. Eu, sinceramente, prefiro a Carissa como surfista do que a Stephanie. Dou muito valor ao surf da Stephanie, mas eu prefiro o surf da Carissa para ser a melhor de todos os tempos. Então, assim, ajustes que poderiam ser feitos aí, e eu espero que, através desses comentários e discussão e muitas coisas, possam trazer esse melhoramento, né? Queria dar uma pilha aqui positivo, falar que o julgamento foi muito bom nesse evento, até vou dizer excelente. Acho que eles conseguiram, com aquelas informações que eles deram antes do evento começar, já alinharam mais ou menos o que eles iam fazer, e realmente durante a etapa a gente viu que realmente aquilo foi cumprido. E o Felipe foi lá para executar a tarefa dele e conseguiu executar e ganhou o 9 e fez a diferença. Esse 9 fez a diferença. Né, eu vinha falando isso com o Ricardinho. Ricardinho, sabe o que vai acontecer com o Márcio Zou? Eu tenho certeza que o Ita vai fazer 2,8. Isso aí é fato, porque o cara destrói, ele vai dar 2 rasgadões, finalizar a onda dele, mesmo que esteja atrasado, vai sair 8 e pouco. O que o Felipe tem que fazer lá é ir lá fazer o 9 dele. Fez o 9 dele, ele vai sair daqui campeão, que é o que ele merece, e vai acontecer dessa maneira. E aconteceu mais ou menos isso aí. Né? E as notas próximas, mas o aéreo foi valorizado, como foi dito que ia ser valorizado. E, palmas para o julgamento, que fez um trabalho excelente e tornou as finais, esse dia das finais, justo. Muito justo o resultado. Pois é, né? Tudo num dia talvez crie esse impacto maior, né? De, decisão vai bombar, o público vai acompanhar. Mas acabou que a gente viu as finais em condições bem ruins, né? Então, de repente, poderia se pensar ali em 2 dias, pelo menos, enfim, dependendo de onde o campeonato fosse realizado, né? Agora, Chalita, a gente teve a Caitlin Simbers começando muito bem contra a Molly Piccola. A Molly, que para mim, assim, cara, eu esperava mais dela, não gostei do surf dela. E a Caitlin passando por ela, mas aí depois encarou a Caroline e já era. E a Tyler ainda tentou endurecer com a Caroline também, mas também ficou. Mas para mim, assim, a Caitlin pegou bem, a Tyler eu também gostei, mas a Molly eu não curti muito. A Caitlin Simmers fez uma excelente bateria, né? Arrancou o posto de 4º lugar da Molly Piccola. A Molly Piccola está super satisfeita, que ela está classificada para as Olimpíadas também, né? Tá para ela 4º e 5º, deu no mesmo. Depois teve aquele embate entre as duas americanas. Eu acho que por essa razão o público não deveria se ausentar também do lugar depois que o Griffin Colapinto perdeu, porque a gente tinha duas representantes dos Estados Unidos, né? Lógico que a Caitlin já tinha perdido também, mas você tinha a Caroline Marks, que estava representando os Estados Unidos, então eu acho que o público tinha que ter ficado na praia também. Ficou, mas ficou menos, né? Tinha que ter ficado na praia para dar um suporte para a Caroline Marks, mas, lógico, graças a Deus ela foi a vencedora. E eu queria acrescentar também, cara, em relação ao que o Robalinho falou, a sugestão as sugestões que ele deu, né, para o Tour, eu acho que a questão do descarte não deve ser dessa forma como foi, que obrigou o Medina a descartar uma pontuação maior do que o seu pior resultado, porque tinha que descartar das 5 primeiras etapas. Eu acho que o descarte tem que ser flexível, sim, tá? Então, isso também é uma observação que eu queria falar a respeito da sugestão aí que o Robalinho falou. Boa. Agora, Chalita, acho que a gente pode finalizar, né? Robalinho também já vai pegar um voo lá para Maui. Esse voo agora é direto para Maui? Esse é direto para Maui, né? Eu peguei uma escala aqui em São José, na Califórnia, né? Saindo de Long Beach, aeroporto. Quem quiser vir para Califórnia, o melhor aeroporto que tem, tranquilão, não tem trânsito, menorzinho. E aí daqui direto para Maui, e já estou lá com a família e retomar os trabalhos, né? Retomar a luta lá que não vai ser mole, não.
Pois é, a gente tem. O CT terminou, mas o Challenger ainda não. Temos 2 etapas e a última vai ser aqui em Saquarema, Brasil. E Robalinho deve estar na área também. Xalita, vou carregar comigo lá para Saquarema também. A gente vai se encontrar. Mas, Xalita, para a gente fechar sobre o Finals, queria que você falasse a sua opinião sobre o barco lá que ficou metade do campeonato lá atrás com aquela bandeira lá para o Griffin, cara. Cara, aquele barco estava me incomodando. Eu acho que incomodou muitos brasileiros também. Aquela bandeira lá, Griffin World Champ, Griffin for World Champ, né? Mas para mim estava escrito Griffin World Champ, que eu não conseguia ler o for. Muita gente que não estava na praia, como o Robalinho, não conseguiu ler o Griffin for World Champ, apenas Griffin World Champ. Pareceu um pouco arrogante, né, cara? Pô, já cantando vitória e tal. De qualquer forma, cara, por mais que a gente goste muito do Griffin, a gente gosta muito do garoto, realmente é um excelente adversário para os nossos surfistas, né, Griffin e Ethan. Eu achei que ele... Cara, pô, não queria falar essa palavra, mas eu acho que é só essa palavra que vem na minha cabeça. Eu acho que ele se acovardou um pouco na bateria final, na semifinal contra o Ethan. Eu acho que ele poderia ter arriscado muito mais. A gente estava contando com o repertório de aéreos que ele tem. Eu achei, vendo a bateria, que ele surfou, ele estava achando que estava suficiente o surf dele para passar do Ethan, quando não estava. Por isso também ele não arriscou muitas manobras mais difíceis ou manobras aéreas. Então eu achei ele começou a arriscar quando o barco já estava quase afundando, né? Não dá quando o barco já estava mesmo lá Cara, já estava lá em Huntington Beach, ele começou a arriscar. Eu achei que ele deu esse mole. Desculpa, mas eu achei que ele deu esse mole, achando que já estava suficiente para ganhar do Ethan, e o surf dele não estava superior do Ethan, e achei que ele deu mole de não ter arriscado mais, mesmo se ele tivesse ganhando a bateria. Ele não arriscou mais, não deu aquele show que a gente achava que ele ia dar, entendeu? Então essa foi um pouco a minha decepção com o Griffin nesse campeonato. Muita gente, né, cara? Eu fiz 2 enquetes, uma no Instagram do Surf TV e outra aqui no nosso YouTube, canal Surf TV, perguntando qual seria a final. E Felipe Griffin deu assim disparado, quase metade dos votos, foram muitos votos, dava essa bateria e acabou não acontecendo. Cara, teve uma que ele comemorou, né? A Xalita até comentou assim, que ele fez um 7,77. Eu achei que aquela nota ali entrava no excelente, a finalização, se você der um slow na finalização, foi muito radical, mas realmente o surf do Ethan estava sendo muito valorizado e só realmente na borda, só o Filipinho, ou se você viesse dando aéreos para poder superar o Ethan ali, que ele estava muito consistente, muito rápido, muita pressão, o estilo muito polido, os juízes realmente têm uma quedinha muito grande ali, e acho que tem que ter mesmo, porque a qualidade do cara é incrível. Queria falar isso, acho que o Griffin deu mole e eu tenho até um trocadilho assim, me perdoem, eu também achei que a mole deu mole, cara, realmente, principalmente na primeira onda dela, perdoem o trocadilho, porque só não deu para perder essa, porque como ela deu mole, ela pegou uma onda, esperaram no começo ali, o campeonato ficou até morno, né, o comentarista ficou falando lá na praia, não tem restart, hein, não tem restart, as meninas boiando, de repente a mole vem numa onda com um maior tamanho, dá uma rasgada linda, dá um cutback legal, aí vai na finalização, dá uma alisadinha, cara, meu Deus, não acreditei, cara, que falta de preparação terminar a onda daquela maneira, sabe, você não pode desperdiçar, você tá na top 5, você tá na disputa do título mundial, não dá para chegar ali, fazer um surf mais ou menos, depois de ter esperado tanto tempo para descer uma onda. Então é isso aí, mole deu mole, o Griffin também vacilou. Quem capitalizou aí foi o Ethan, que fez um surf sensacional, e o favorito venceu, o Filipinho, né, barba, cabelo, bigode, arrebentou, bicampeão mundial. E vamos ver o que vai acontecer ano que vem, para onde essas finais vão, e isso define muita coisa, porque os top 5 podem mudar, né? Se fosse em Chopa, a gente podia ter um João campeão mundial, certeza. Um Jack Robinson, ou o próprio Felipe, talvez, ou o Ethan. Esses caras têm que se provar mais em tubo grande, principalmente para a esquerda. Mas é isso que a gente vai ver, assim, de acordo com as mudanças, né, de acordo com onde vai ser escolhida, onde vai ser a localização dessa próxima WSL Finals, como é que vai ser, os resultados vão ser totalmente determinados em função disso.
É isso, galera. Fim do CT, mas a gente vai ter muita informação por aí. Tem o CS, como eu falei, já a gente vai ter as novidades. O Finals continua, o corte vai ter mais etapas, vai continuar existindo. Só sabemos aí, Felipe campeão mundial, bicampeão, segundo título seguido, Caroline Marques, a nova melhor surfista do mundo entre as mulheres. E é isso. Não é isso, Chalito? Cara, posso resumir? Eu achei que eu estava esperando mais desse campeonato. Eu queria ter visto manobras mais difíceis, eu queria ter visto mais show. Eu não vi muito show no campeonato. Eu achei que o Finals realmente é um campeonato que gera muita expectativa. O circo é maneiro, o lugar é maneiro, as pessoas na praia. Mas, cara, eu achei que faltou um pouco mais de show dos surfistas. Se não fosse o Filipinho e algumas outras ondas assim do Ethan e do Chianca, a gente não teria visto assim nada assim de muito alto nível, que a gente sabe que a gente tivesse ficado do queixo caído. Então, eu vi, para mim, o campeonato começou na primeira bateria da final entre o Ethan e o Filipinho. Ali, para mim, começou o campeonato. Aquela bateria foi, para mim, a única bateria do campeonato que eu fiquei, sabe, cara, assim, surpreso. Foi a melhor bateria do campeonato, a primeira entre o Ethan e o Filipinho. Depois você viu que não foram tão boas as condições do mar. Então, cara, eu não sei se esse Finals, eu acho que se tivesse, de repente, Medina, o Ítalo, alguns surfistas que fossem mais, né, versáteis, teria sido um pouquinho mais de show, o show teria sido melhor. Essa aqui é a minha resumo da final. Pô, eu tenho certeza, se tivesse o Medina e Ítalo, a gente ia ver muito mais manobras assim, aéreos, enfim, eles não pipocam para os momentos decisivos, eles sabem fazer as manobras. A gente, eu acho que ia ter um espetáculo mais interessante. Mas foi legal e terminou bom para o Brasil. Então é isso. Valeu, Chalita, valeu, Robalinho, valeu, galera. A gente se vê em breve em outros episódios da série Surf TV no Circuito Mundial. Até a próxima. Um abraço. Vamos aqui, feio.